Agora o nosso cruzeiro sai, hein? 10, 20, 30, 40, 50. Caramba. 50 mil reais pra você passar um final de ano com a mãe. Eita! Você vai gastar com a minha mãe também, entendeu? E aqui pra você comprar suas coisinhas do Natal. 10 mil reais. Tá ótimo. Tá bom. Jade, vem aqui. É que ainda tem um almocinho ainda, tá? Tom. Peraí, que eu não confundi o bolo. Eita, Vier da minha mão, não volta. Esse é o seu presente de final de ano. olha. Bom, Mizunos. Tá bom, Dani? Esse é o presente. Espero que ano que vem você esteja aqui comigo de novo. Ah, comprar um celular novo, né? Pra gente puxar o assunto, né, da Deolane Bezerra, mas a doutora veio, ganhou repercussão nacional, foi em 2023, né? 22. 2022 para 23, né, doutora? Foi mais ou menos por aí. Quando a doutora começou a falar publicamente, como delegada, como uma autoridade policial, sobre o caso da Deolane Bezerra e também de outros influenciadores digitais que divulgavam rifas ilegais, jogo do tigrinho e outras picaretagens, outros crimes, né? E aí a gente já queria fazer, porque ela brigou com a Deolane Bezerra, com a família toda, porque queriam processar a doutora. Os caras são loucos, né? É um poste mijando no cachorro. Pode falar, Marcelinho. Não, pode perguntar você. Eu quero saber do caso da Deolane, gente. O que tá acontecendo? Quando a investigação vira exposição pública? Conta pra gente. É isso aí. doutora. Eu sempre tive uma conduta, assim, muito reservada no meu trabalho. Então, até julho de 22, eu nunca quis dar entrevista de nada, nunca quis falar de nada. Eu tenho uma rede de Instagram pequena, que não tem nem o meu sobrenome Corsato, que é pra não vincular com isso. Pequena. E aí eu tô fazendo uma investigação que começa em 2021, a mando do Ministério Público, para verificar rifas ilegais que eram anunciadas no YouTube. Então, você começa uma investigação e na evolução dela, ele desdobrou e aparece um produto que era um robô que ajudava a ver o time que ia ganhar um jogo. Isso, Ministério Público Estadual. Estadual. Isso foi porque, pelo que eu entendi, isso foi feito em vários estados, né? Mas isso aí foi só aqui em São Paulo. Ah, né? perfeito. Aqui em São Paulo. Perfeito. Né? Então eu identifiquei esse robô. E toda vez que algo é colocado para a população, prometendo ganho fácil, rápido, é obrigação do Estado verificar se aquilo é verdadeiro. E foi colocado isso para o judiciário. Falei, olha, isso aqui, eu virei do avesso, não consigo identificar como isso pode ser verdade. Né? Me parece que a gente está tendo aqui um crime contra a economia popular. Preciso de busca e apreensão para seguir a investigação. Então foi pedido várias buscas e apreensões. Fizemos a primeira fase, silêncio, não compartilhei a minha investigação com a imprensa de forma nenhuma. Fizemos a segunda fase. Na segunda fase, estava a Deolane e os donos deste aplicativo. E mais um influenciador. A gente foi cumprir. Eu também não avisei a imprensa. Uma semana depois, alguém, no dia da busca e apreensão, alguém no condomínio dela fotografou as viaturas, tá, os carros saindo. Uma semana depois, sai essa foto num portal de notícia. E aí, então, é bem na época que a Deolane tá querendo os carros de volta. E eu falo, olha, não posso devolver, porque você pediu pro juiz, você pediu pra mim e para o juiz. Então, eu lembro disso. Então, quem decide é o juiz. Eu não decido mais. A hora que você pediu pro juiz, não cabe mais a mim decidir. Então, vamos ter que esperar. Não, tem que decidir. Aí eu achei estranho a forma como ela e a advogada dela, Adélia, falavam comigo. Eu falei, peraí, você pediu pro juiz, o sistema tá fora do ar? Tenho certeza que o juiz e o promotor foram contra a entrega. E ela não quer que eu veja, então ela quer me forçar a entregar. E amanhã, na hora que eu abri o sistema, o juiz não deu. Eu falei assim, não. E aí, então, elas batem. A Deolane sai, depois ela volta, ela bate a porta da minha sala e fala, chama outro advogado, para com essa palhaçada que eu tô indo pra corregedoria. Ela queria que eu gritasse, que eu brigasse, que eu causasse algum impedimento para ela falar, ela não pode mais seguir na investigação. Eu fiquei quieta, ela foi embora. E ela foi fazendo stories até chegar na corregedoria e ela fez um BO. Aí ela fala que eu não dei acesso para ela do feito. Era uma investigação sigilosa. Eu não posso dar acesso. E aí depois ela fala que eu estava investigando porque eu estava perseguindo, porque ela apoiou publicamente um candidato à presidência
e eu não era daquele partido. Tá no BO, eu tô com o BO aqui. Ou seja, ela ignorou o Ministério Público. Ela escreve. Público, tudo. Ela escreveu no BO. E eu fiquei 2 anos respondendo na Corregedoria da Polícia Civil por abuso de autoridade. Isso só foi arquivado quando ela é presa em Pernambuco. Na mesma semana que ela é presa, ela está presa, 1 ou 2 dias depois que ela está presa, isso é arquivado. Bom, quando eu ainda estou na investigação ali, então, quando chegou janeiro de 23, estava impossível continuar com o último inquérito que ficou dela, que aí investigava ela, as irmãs, né, e mais algumas pessoas. Inclusive, tinha era investigado também ela ter facilitado a um adolescente o jogo. Tem até o vídeo no inquérito, porque o filho dela, não é o Giliardi, é o outro, ele estava jogando o negócio do foguetinho na frente da avó e da mãe. E elas colocaram isso na internet. E eu estava mapeando a internet, eu filmei aquilo e estava no inquérito. Falei, você não pode disponibilizar esse tipo de coisa para um adolescente. Aí a mãe, então, era todo mundo investigado, inclusive por esse delito de facilitar o acesso de adolescente a jogo. Aí eu falei pro juiz, olha, eu não consigo mais ficar com a investigação dela aqui, porque desde julho até aqui, toda semana, ela e as irmãs colocam 3, 4 petições num lugar ou no outro, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo para responder isso. E aí isso começou a travar o meu cartório. Eu não conseguia dar andamento às demais investigações. Isso é técnica de advogado. Eles vêm para cima do delegado, proposital. Vamos tornar a vida dele um inferno, que aí ou ele alopra ou ele entrega a investigação. Aí quando eu terminei 2, nessa terceira eu falei assim, não dá, porque tem gente aqui que precisa que eu dê andamento na investigação, então eu peço pro juiz e ele mandou para um outro departamento. E foi para lá, né? E aí eu só fiquei esperando, porque quando eu a investigo, eu peço COAF. E vieram informações. Informações estas, que eu não posso falar, mas que na entrevista coletiva da semana passada da prisão dela, uma parte dessas informações foi falada. Olha. Né? Mas tem muito mais coisa para aparecer. E vai deixar a sociedade de boca aberta. Meu Deus. Eu só não posso falar, né? Porque tem sigilo. Mas não tem nenhuma novidade daquilo que eu já sabia, o que foi falado semana passada. Eu não fiquei surpresa com nada. Eu já sabia aquilo. Por isso eu esperava todo dia que ela fosse ser presa. Eu vi comentando, doutora Corsato, sobre até ela facilitar, né, ela fazer uma investigação como advogada, né, que entregando nomes e endereços de autoridades, como o do senador Sérgio Moro, e também estão entrando até numa investigação mais profunda sobre o delegado-geral, né, que foi delegado-geral, o doutor Rui Costa, que foi covardemente assassinado na Baixada Santista, né? Vamos dar o contexto disso. Em fevereiro de 2019, o Dr. Lincoln Gaiquia, o Dr. Rui Fontes e o então ministro Sérgio Moro, eles removem a cúpula do PCC de presidente Venceslau para presídio de segurança máxima federais. Sim, eu lembro disso. Isso deixou o PCC com ódio. Então ali eles começam a tramar a morte desses 3. Porque tinha um plano de fuga. de capturar o Marcola, isso, né? para ele poder fugir. Isso, ia ser executado em presidente Venceslau. Então ele foi tirado dali e foi colocado num lugar inacessível. Então isso deixou os faccionados com ódio. Então ali começam a tramar a morte desses 3. Mais ou menos em julho de 2019, policiais penais localizam esses uns bilhetes picados no lixo, que esses bilhetes picados hoje mandaram a Deolane para cadeia. Nesses bilhetes picados, eles estavam tratando a execução de agentes públicos, de guardas, de diretores de cadeia, tal. E, salvo engano, nesse estava o pedido para derrubar o Dr. Rui. Meu Deus do céu. Para derrubar o Dr. Rui. E o Dr. Lincoln Gaiquia, ele sempre é ameaçado. Todo bilhete que você consegue resgatar do PCC tem uma ameaça para ele. Então, e quem é que levava e trazia esses bilhetes de dentro e fora da cadeia? Advogados.
que se chama a sintonia dos gravatas. Aham. Só que não é porque fala gravata que não tinha mulheres. Haviam mulheres. Então, a pretexto, usando uma maquiagem jurídica, os advogados entravam na cadeia, mas para levar recado e para tirar recado. É. Forma de comunicação. Comunicação. Então, assim, autoridades públicas e servidores do sistema penal e até policiais passaram a correr risco. Aí isso passa, né? Então, tem a investigação lá acontecendo. Em 22, a Polícia Federal prende pessoas, mas a Polícia Federal não estava andando na rua e, vou prender esses dois, e achou o bilhete que estava encomendando a morte do Sérgio Moro. Não. Era uma investigação. Com certeza, quem entende de investigação sabe que quando se instaurou aquele primeiro inquérito ali, já se desdobrou num monte de coisa. Então, eles investigando aquilo, foram acompanhando e falaram, bom, agora é hora de prender, porque se não prender agora, o Sérgio Moro vai pro saco. Aham. Desculpa o termo, mas é assim. Ele vai pro isso. saco. É o termo Ele vai pro saco. que todo mundo entende. Né? Ele Perfeito. vai pro saco. Então, chegou aquela hora e falou, não dá mais pra segurar mais 1 ou 2 dias, porque senão vão matá-lo. Então, foi quando esses caras foram presos. Então, é um contexto só. É um contexto só. Advogados faziam maquiagem jurídica, entravam na cadeia para fazer o leve trás para bolar a morte de agentes públicos. Queria saber se a doutora falou sobre a sintonia dos gravatas, né? Deolane, ela fazia parte dessa sintonia dos gravatas ou ela é muito mais do que mais um gravata do PCC? Olha, de acordo com o que foi falado na entrevista coletiva semana passada, ela é mais do que só uma gravata. Ou uma meia fina, né? Vamos dizer. O ministro Flávio Dino negou, né, o habeas corpus para ela, dizendo que a maneira com que ela entrou pedindo esse habeas corpus não deveria ser direto ao STF, que deveria ter passado antes por alguns estágios para poder chegar. Dessa forma, ele devolveu e negou. Como é isso, doutor? Eu queria entender. Assim, poucas ações iniciam diretamente no Supremo. Aham. Vai iniciar diretamente lá quando você envolve o presidente da República, ministro, deputado federal. Aí inicia lá, que assim que seria a competência originária. Quem não tá nesse quadro, mesmo tendo 23 milhões de seguidores, não começa lá. Começa na primeira instância. Então, você tem um juiz de primeira instância que analisou lá a audiência de custódia, manteve a prisão. Então, não é contra ele que vai entrar, teria que ser contra o juiz de presidente Venceslau, que foi o juiz que determinou o mandado de prisão. Então, teria que ter dado contra ele. Se ele não... como foi ele que deu, então seria em cima do Tribunal de Justiça, um desembargador. Aí, se o desembargador negasse, teria que ir pro pleno. Negou, vai pro STJ. STJ, não STF. STJ. Aí vai pro STJ. O STJ aí vai para que pode decidir, se não, aí vai ter recurso pro pleno do STJ. Esgotou o STJ, se restar questão constitucional a ser decidida, aí vai pro Supremo.